no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, clínico geral e também presidente do CREMERGE, Dr. Silvio Provenzano. E junto com ele, vou receber também, para minha alegria, o médico psiquiatra Dr. Bruno Pascali. Hoje o Dr. Silvio e o Dr. Bruno vão atender o pedido da nossa ouvinte Mônica Cristina, moradora de Vila Isabel. A Mônica nos contou que está com dificuldade para dormir e que isso resulta em sonolência durante o dia. Ela está preocupada porque depois de ter procurado um especialista, foi diagnosticada com insônia, um problema que afeta muita gente. E ela pede informações sobre este assunto. Primeiro, bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, agradecendo a Mônica e dizendo para ela que seguramente ela está na companhia de muita gente. Você sabe que foi até engraçado, né? Fui recepcionado aqui pelo NASA, eu perdi a hora hoje de manhã, chegando em cima da hora, falou: Dr. Silvio, fui procurado aqui por um médico. O médico falou assim: o doutor Bruno, o médico psiquiatra. Falei: descobriram que eu fugi. Mas de qualquer forma, queria mandar um abraço pro Walter Tricolor lá das Laranjeiras, que esteve comigo ontem. Pô, Walter, esse time que jogou ontem foi o reserva do reserva. E pro Oséias da Silva, que é o vendedor de biscoito Globo mais famoso da orla do Leblon, em Ipanema. Vive, percorrendo aquilo de um lado pro outro, fazendo 63 aninhos hoje. Já foi um dos motivos de eu ter me atrasado um pouquinho, mas valeu a pena. Dar um abraço no Oséias, que era aniversário dele. Ele passou pra... Ele sempre deixa lá um negocinho pra mim domingo de manhã quando vai pra praia. É uma figura. Oséias, felicidade e saúde. E falar de um assunto que, enfim, essa noite você sabe que eu sou um cara bom de cama, né? Como você diz. Eu papum, tranquilo, 6 horinhas direto, acordo numa boa. Eu também. Custei pra dormir essa noite, rapaz. Rolando. Não conseguia pegar no sono. Quem mandou ir pro Maracanã ontem à noite? Mas não foi por causa do Fluminense, não. Já há muito tempo que eu deixei de sofrer por causa das 3 coisas. Até porque eu achei divertido, né? Não teve uma defesa do goleiro deles. É nosso ex-goleiro, o Kleber, que estava jogando. Não teve uma defesa de dizer assim: o cara ainda é bom. Não, nada. Um jogo que não deu graça nenhuma. Verdade. O Santoro mandou: o que é isso? Eu falei: uma porcaria. Bruno, explica pra gente o que é insônia. Eu sei que existem mais de um tipo de insônia, que existem evidentemente inúmeras causas, e o tratamento tem sempre na medicina que ser direcionado para causa. Queria primeiro agradecer a você a generosidade da tua presença num domingo desses, mesmo que nublado, é um domingo de folga, você veio até aqui. Pena que é rubro-negro. Não, isso aí é psiquiatra, né? Deixa pra lá. Bruninho, o que é insônia? Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor Silvio, meu amigo Silvio. Bom dia, meu amigo Heleno Rodai. Bom dia, querido. Bom dia, ouvintes da Tupi. Estamos aqui mais uma vez, a produção e também a nossa amiga. Enfim, nós aqui estamos para falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é muito comum na sociedade. Estima-se que em torno de 50% da população sofra de algum grau de insônia. A insônia pode ser de 2 tipos principalmente, para ficar mais fácil assim. O primeiro deles é a insônia inicial, em que o indivíduo tem dificuldade de pegar no sono. Ele começa a ter dificuldade de engrenar as fases do sono, que em geral são 3, acompanhadas da fase do sono REM, que é a fase reparadora do sono. E a pessoa pode apresentar vários problemas em virtude disso, né? A insônia pode levar o indivíduo a ter problemas de pressão alta, já que o indivíduo não consegue relaxar, aumenta a pressão. Pode levar também ao diabetes, por causa da liberação de insulina de forma acentuada, porque tem um problema em relação aos hormônios atrasados que ficam sendo lançados, e também pode levar a problemas de transtornos mentais, principalmente a questão da ansiedade, que ser cada vez mais aguda. Existe também a chamada insônia terminal, que é muito encontrada principalmente em pessoas que são deprimidas. É aquela pessoa que acorda no meio da noite, por volta de 3, 4 horas da noite, né, 3 ou 4 horas da manhã, e acaba não dormindo mais. Não consegue. Ela simplesmente sente uma exaustão. Fala assim: não consigo mais dormir, a cabeça fica muito acelerada. A ansiedade também está implicada nisso. E existe um terceiro tipo, que a gente pode falar, que é um subtipo, tanto da inicial quanto da terminal, que se chama insônia intermitente, em que o indivíduo ele consegue inicialmente dormir, mas aos poucos, ao longo de 1 ou 2 horas depois que pega no sono, acorda, depois dorme de novo, depois acorda e dorme de novo. E isso também pode estar envolvido outros problemas
problemas como problemas urológicos, em que a pessoa tenha, por exemplo, incontinência urinária, né, tem hiperplasia da próstata. Isso pode levar o indivíduo a ter graus de insônia. Não esqueça do meu diabetes. Quando ele está mal controlado, o indivíduo perde muita glicose pela urina, formando muita urina, urina muito. Então, acorda 3, 4 vezes à noite, ninguém merece, né? O cara acorda de manhã cansado. Tem dificuldade de dormir de novo, né? Tentando simplificar um pouco para a família Tupi, o primeiro tipo que o Bruno falou, na minha época de faculdade, já faz quase meio século, era tipo 1, aquela insônia que o cara fica conversando com o travesseiro, né? O travesseiro não foi feito para conversar, foi feito para colocar a cabeça, de preferência num ângulo adequado para não ter problema de coluna. Isso. Já o tipo 2 é aquela que o Bruno explicou muito bem. O indivíduo está dormindo, mas de repente ele acorda. Isso está muito associado, como o Bruno falou, à chamada síndrome da apneia do sono. Normalmente quem tem isso, paciente que tem a chamada síndrome metabólica, que tem risco de hipertensão e diabetes, eles normalmente durante a noite eles fazem apneia. O que é isso? É parar de respirar. E com isso baixa o nível de oxigênio no sangue. E isso cria uma situação de alerta. Então no micro despertar o indivíduo faz uma respiração profunda. Vou tentar imitar, que ninguém ouça. É o ronco. Essa respiração profunda, por quê? Porque normalmente está associado à obesidade, comprime o laringe, dá esse estridor característico, nada mais é do que o ronco. E, às vezes o próprio indivíduo acorda com o barulho do ronco dele. É verdade. É o tipo 2, aí ele pode custar a dormir, né? Preocupado com toda aquela situação. Então, Bruno, quais são as dicas mais importantes que você teria para dar para a família Tupi? Porque eu tenho certeza, teve muita gente que já se identificou com o tipo 1, com o tipo 2, com a insônia inicial, com a insônia terminal. Dá umas dicas para a gente, o que é que deve evitar e o que é que deve procurar fazer. Exatamente. Então, doutor Silvio, muito bem. A primeira coisa é relacionada à atividade física. A atividade física não deve ser feita na parte da noite. Por quê? Porque isso faz com que ative a questão da adrenalina. O indivíduo muitas das vezes tem a dificuldade de atingir a fase 1 do sono, a fase 2 e a fase 3. No máximo até tipo 6 da tarde. Isso, entre 5 e 6 da tarde. A ingestão de cafeína também, substâncias que tem café, refrigerante. Mate também. Eu sou viciado por mate, mas eu não tomo depois das 6 da tarde. Eu também adoro mate. Não vou fazer jabá aqui não, mas assim, matezinho é gostosinho, bom demais, né? Eu adoro. Muito bom. Então a bebida do carioca, né? E aí o que a gente faz também com isso? Evitar cafeína a partir das 18 horas, isso pode fazer com que a pessoa tenha, porque tem estimulante, né? Uma outra coisa também, a pessoa que deixa de fazer, vamos colocar assim, meditação, a pessoa tem, no caso, a pessoa acaba tendo dificuldade em relaxar, então uma técnica de relaxamento, as próprias orações também são importantes para deixar a pessoa mais calma. Duas coisas, o ideal... Eu tenho uma dica pro Bruno, ele não sentiu, que é uma coisa que dá insônia, é isso que está na minha mão esquerda. Ficar até tarde no telefone celular ligado, piscando, entrando mensagem, e a curiosidade move o homem, né? A gente fica agitado. Quem é que mandou zap, quem é que não mandou, entrou SMS, não entrou mensagem da rede social, que o celular é um computador de mão. O celular, na verdade, é um abajur, como se funcionasse, né? Um abajur que fica sempre à sua vista. Isso deixa o córtex pré-frontal ligado, em outras palavras, te deixa em estado de alerta. Então, a rede social, os adolescentes que dormem com ele próximo à cama, o celular deve ser desligado pelo menos 2 horas antes da pessoa dormir. E aí eu ia perguntar, você já respondeu o tempo. Agora, o tempo de duração ideal do sono, entre 6 e 8, no mínimo 6, no máximo 8, né? O ideal, assim, de idade para idade. Quanto mais nova a pessoa quando é jovem, por exemplo, 7 anos de idade, aí entre 10 e 12. À medida que o tempo vai passando, adolescente, 10 a 12 também. Agora, no meu caso do Dr. Silvio, que a nossa carteira de identidade já está mais amarelada. No nosso caso, já começa 8 horas, 6 horinhas, já está de bom tamanho. Menos é um perigo, porque pessoa que dorme com menos do que essa hora, do que essa quantidade de horas e a qualidade ruim, pode favorecer as doenças cardiológicas. Eu falei mais cedo aqui, né, quando fiz a chamada no início do programa do quadro de hoje, e aquele problema que a pessoa não dorme direito, aí quem trabalha tem um desempenho ruim no trabalho, porque fica com sono o dia todo, e quem estuda a mesma coisa, ou no colégio, ou na faculdade, quer dizer, não conseguiu dormir, vai ficar com sono durante o dia, e vai ser prejudicial, né, doutor? Exatamente, a falta de sono leva à perda da atenção, a pessoa começa a ter dificuldade de atenção, a pessoa começa a ter dificuldade em concentração, e tem dificuldade também, em geral, a ter relacionamentos, vamos dizer assim, a coisa do desempenho em relação à vida social e à vida pessoal. A gente tem, o Bruno falou anteriormente sobre a questão hormonal que é alterada com a insônia. Por quê? O hormônio é regulado por uma situação que no mediquês a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo da vida.
dia, noite, dia, noite. Preferencialmente a noite foi feita para repousar, a própria escuridão favorece isso, enquanto que o dia foi feito para atividade. Se bem que existem aqueles profissionais da vida noturna. Quantos plantões noturnos nós não demos, né? O dia seguinte era complicado. Quando a gente é jovem, a gente até consegue aceitar isso melhor e a vida segue. Eu me lembro que eu dava plantão ainda estudante durante um período de tempo grande em Bom Sucesso, 24 horas, emergência de noite, de manhã chegava em casa, tomava um banho e jogava bola. Hoje em dia nem pensar, estaria um traste. A idade, ela cobra um imposto que é absolutamente terrível, é pior do que qualquer IPTU, IPVA da vida. Agora, Bruno, você deu umas dicas interessantes, quer dizer, tentar desligar o celular pelo menos 1, 2 horas antes. No caso nosso, infelizmente, a gente não tem esse privilégio, porque o médico tem as urgências e o celular é a forma de comunicação mais rápida. Mas é a vida que a gente escolheu, não vamos reclamar disso. Mas alguma outra dica que você possa dar para a Mônica e para as demais Mônicas que estão nos ouvindo, que sofrem desse terrível problema que é a insônia? Sim, exatamente. Nós temos também uma outra questão que é super importante, que é você procurar saber que a troca do colchão também deve ser vista. Muitas das vezes a gente esquece, e a gente culpa a ansiedade, culpa a depressão, mas muitas vezes a pessoa dorme lá durante 5 anos no mesmo colchão, no mesmo tipo de travesseiro também. Então é importante também essa troca periódica, pelo menos a cada 2 anos o colchão e pelo menos a cada 6 meses o travesseiro, porque também isso influencia a qualidade em relação ao sono. Sim, até... Não, só um detalhe. O Bruno falou trocar o colchão, trocar o travesseiro, não o parceiro ou a parceira que está do lado. Não, é bem diferente. Que fique claro, que tem gente já com ideia na cabeça, daqui estou percebendo. E cuidar também do ambiente, né, doutor? A pessoa, por exemplo, que é alérgica, né, manter o quarto sempre limpo, né, sem poeira. A pessoa que dorme no ar-condicionado, procurar manter o ar um pouco mais úmido, quer dizer, além de cuidar da própria saúde, cuidar do ambiente também. Exatamente, né? Evitar tapetes próximos da onde dorme, porque tem muitos, acúmula ácaros, né? Cortinas que sejam preferencialmente aquelas que tem um blackout, né? Que não tenha pano, então isso já ajuda muito nessa questão de evitar acúmulos de pólens, enfim, e rinites, enfim. Agora, vamos falar de medicação, que a gente não perguntou ainda. Tem muita gente que mesmo sem receita, fica naquele negócio do disse-me-disse. Um amigo, olha, tô tomando um remedinho aqui, tomo ele 10, 11 horas da noite, vou até 7, 8 horas da manhã, direto, tá me fazendo um bem danado, vou te dar aqui. E o brasileiro tem essa mania de ir na onda dos outros, né? Exatamente, então isso é um perigo, né? A automedicação faz com que muitas das vezes, ao invés de melhorar a qualidade do sono, piore a qualidade do sono e gere uma dependência. O doutor Silvio sempre fala isso aqui, quer dizer, o remédio que é bom para mim pode não ser bom para ele. Pode matar, né? Pode matar, inclusive. Por exemplo, pessoas que usam determinado tipo de medicamento e são obesas, podem justamente terem agravamento da apneia do sono e até dormirem durante o sono. E muitas das vezes a questão da observação, da mudança de hábito, também favorece o indivíduo a melhorar a sua qualidade do sono. Então nem sempre o indivíduo que tem problema de insônia necessita de um medicamento. Precisa passar sempre por um especialista, preferencialmente um psiquiatra. A apneia é aquele problema que a pessoa para de respirar durante um tempo na madrugada, né? Fica sem respirar. Exatamente, ronca bastante. Como você pode saber se você ronca ou não? Isso é uma dica importante para você ver que se precisa de ajuda ou não, que isso atrapalha a qualidade do sono. A pessoa acorda já fadigada, acorda com boca seca, acorda em geral com um hálito ruim, e muitas das vezes a pessoa acorda com a pessoa do lado reclamando. Então isso já é uma atenção que deve ter, né? É verdade. Uma dica boa é se perceber que a parceira, por exemplo, acordou no sofá porque provavelmente você incomodou durante o sono, ou começa a usar protetor auricular daqueles que a gente usa. Ou se ela te expulsou do quarto também, né? É complicado. De qualquer forma, queria agradecer ao Bruno. Você sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores de 2 tipos de medicamentos, né? As chamadas drogas hipnóticas, que são os indutores do sono, e os ansiolíticos. E tem muita gente que toma ansiolítico para tentar dormir. Ele não é aplicado a todos os casos de insônia, conforme muito bem frisou o Bruno, com a inteligência e a capacidade dele. Medicamento é coisa séria. O que faz bem a um pode, inclusive, causar sérios transtornos aos outros. Orientação médica, exame médico para saber se aquele remedinho que a vovó toma aquelas gotinhas, ajuda a dormir. Orientação médica, porque pode provocar uma série de alterações, inclusive na função cognitiva. O que é isso? É a capacidade de ajuizamento, de julgamento.
e criando a dependência, como o Bruno falou. Ninguém gosta de ser dependente. O ser humano nasceu essencialmente para ser livre. Ficar capenga de algumas gotas toda noite não é legal. Bruno, obrigado. Obrigado, doutor Silvio. E também é importante a gente frisar os naturais, é um comentário. Produto natural também precisa de supervisão médica, porque muitas das vezes alguns deles podem, inclusive, até interferir na qualidade do sono, interferir também com outros remédios. Tem muita gente, não, pode tomar, não faz mal, é natural. Não é bem assim, né? É assim, um produto natural muito consumido, até nessa época, a pessoa quer perder uns quilinhos, é o tal do chá verde, né? E uma coisa que a gente está observando, a garotada usando muito energético, tem muita cafeína. Além do risco de arritmia, de aumento da pressão arterial, interfere diretamente com o sono. Então, procurar saber a causa daquele distúrbio, como eu disse no início do nosso programa que está terminando. Sabendo a causa, remove a causa. Removendo a causa, problema resolvido. Não é isso, Bruno? Exatamente. Muito obrigado, então, pelo convite, Heleno Rotai, doutor Silvio. Prazer recebê-lo. Até a próxima. Obrigado mesmo e até a próxima. E para você, ouvinte Tupi, cuide da saúde, é o único instrumento que você tem que vale a pena. Por falar em saúde, você sabe que eu fui invadido esta semana de diversas formas, né? Via celular e via rede social, com essa questão do coronavírus. Tá todo mundo preocupado, né? Pois é, a preocupação, inclusive, que a OMS colocou como uma situação de emergência global, porque em vários países já foi detectado. O coronavírus é um vírus conhecido desde meados da década de 60, ele tem esse nome porque no microscópio eletrônico, quando se olha o vírus, ele tem umas espículas, como se fosse uma coroa, e no latim, coroa é corona, então virou coronavírus, que é um vírus com um tipo de como se fosse uma coroa. Existem alguns tipos que são conhecidos desde 64, nós tivemos duas grandes epidemias importantes com ela, em 2002 e 2003. O SARS, que é a síndrome da angústia respiratória, ligada à gripe, é um tipo de coronavírus. E depois, em 2009, se eu não me engano, 2010, foi o MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, com um índice de letalidade muito grande, principalmente esta última, que chegou a 35%. Imagine, de cada 100 pessoas acometidas, 35 morriam. E com relação a SARS, o número chegou a 3,5%, me parece. Não, 10%. Agora, não tem ainda estudo porque a coisa é recente. O primeiro caso ele foi identificado em 31 de dezembro de 2019. Sim. Né? Parece que a letalidade graças a Deus, é bem menor do que o outro, alguma coisa na casa dos 3%. De qualquer maneira, falar de prevenção. Mas eu já soube, assim que eu cheguei aqui, que a gente vai ter algumas perguntas que você ficou procurando fazer no debate. Exatamente. E já que eu tive a honra e o privilégio de ser convidado para participar dele, vou convidar a família Tupi para continuar ouvindo Palavra Amiga, ouvindo todo o nosso show, e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre essa tal infecção respiratória pelo coronavírus. Tem algumas coisas importantes, inclusive as medidas mais importantes de prevenção. Prometo para vocês, se eu sobreviver ao papo com o Bruno na próxima hora, me gozando por causa de ontem, eu volto e falo sobre isso. E atualizando os números, né? 304 mortes na China e foi registrada o primeiro óbito, doutor Silvio, fora da China, nas Filipinas. O que mostra que, na verdade, a doença teve o seu primeiro caso na cidade de Wuhan, que é a capital da província de Hubei, lá na China. E de lá a coisa foi espalhada direto para todo mundo praticamente, né? Você tem 2 casos já confirmados em Roma, você tem casos na Alemanha, tem casos na Holanda, tem casos na França. Então está espalhado agora. Felizmente, com as medidas de suporte adequado, parece que a doença não tem a letalidade que as outras epidemias por esse tal de coronavírus tiveram. Não tem vacina, viu, família Tupi? Eu tomei vacina para gripe, você tomou para o vírus da influenza. E mesmo assim a proteção é de 70%, que já é muito bom. Mas o coronavírus não tem nenhum tipo de vacina, até porque, como eu disse, foi identificado pela primeira vez em 31 de dezembro passado. Teria nem como fazer uma vacina pelo tempo curto. Alguns meses ainda, né? Para ficar pronta. Para ficar pronta uma vacina, a gente estima que pelo menos de 6 a 12 meses. E aí provavelmente ele já se dispersou aí no ambiente, já não vai ter o problema que tem agora. O problema é a pessoa que teve contato com a cidade de Wuhan ou com alguém que esteve em Wuhan nos últimos 14 dias. O período de incubação, de acordo com o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, varia de 2 a 14 dias. A OMS é um pouco menor, 2 a 10 dias. Mas se alguém esteve na China, nas proximidades de Wuhan, o importante é fazer uma quarentena aí de 2 semanas. E se tiver algum sintoma gripal, tosse e febre,
procurar a unidade médica informando que passou por lá para ter o suporte necessário. Você está protegendo a população ao teu redor, teus contactantes mais próximos e também a você. Vamos falar sobre isso no Domingo Debate a partir das 11. E qual é o assunto domingo que vem no Rádio Serviço Saúde 9h30, doutor Silvio? O ouvinte pediu para falar sobre uma doença óssea, que é a característica do paciente idoso, e é uma controvérsia desde minha época de faculdade que eu não consegui resolver nesses 40 e tantos anos. Doença de Paget ou doença de Paget? Fernando Magalhães, que é um grande amigo meu e que conhece muito bem esse problema, vou conversar com ele. É Paget ou Paget? Ele chama de Paget. Eu acho que fica até mais sonoro, né? Doença de Paget. Tudo é inglês hoje em dia, americanizado. Vou chamar de doença de Paget. Puxar para o lado francês. Se não for, ficou sendo. Então tá bom. Doutor Silvio Provenzano volta daqui a pouquinho a partir das 11 no Domingo Debate. Até já, meu amigo. Doutor Bruno Pascali, um bom domingo. Obrigado pela presença e até a próxima também, queridão. Obrigado igualmente. Grande abraço e um bom dia para vocês e bom dia para você, Leandro. Bom dia, querido. E agora eu vou dar uma aula para ele de como mexer no celular se fazer barulho. 9h51. Show!